Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Bunker Podcast, seu espaço de informação e conhecimento de qualidade. Hoje eu vou trazer uma pauta que muita gente ou desconhece ou tem receio de falar sobre o assunto. Diz respeito a um período da história em que 99,9% das pessoas aprenderam que o nacionalsocialismo, o Partido dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, e suas lideranças são o anticristo. Foram os demônios na Terra, e os mocinhos lá da Rússia e os mocinhos do Ocidente, dos Estados Unidos e do restante da Europa são os salvadores da pátria, da dominação dos anticristos alemães. Mas a coisa não funciona bem desse jeito. Eu também aprendi que tudo que vem dessa corrente é ruim, que só se fala da parte da guerra, da história que os aliados construíram no pós-guerra, os vencedores contam a história, então eles demonizaram não só os personagens, como toda a ideologia nacional-socialista. Mas com o tempo e com muita pesquisa, muito estudo, as coisas vão mudando e o que realmente é e foi omitida por tanto tempo começa a vir à tona. Fazendo uma retrospectiva de tempo, para a gente poder entender um pouquinho essa construção da história que demoniza esse período da história alemã, europeia. Nós temos no início do século XX a democracia capitalista norte-americana, nós temos as monarquias ou os regimes mais democráticos europeus também com o sistema econômico capitalista, e a partir de 1917, um ano antes do final da Primeira Guerra, nós temos a Revolução Russa, que abre o período de laboratório do socialismo marxista. Tanto que a própria Revolução Russa foi financiada por banqueiros norte-americanos. Então a Rússia foi um experimento que foi promovido pelos banqueiros norte-americanos e outros grupos europeus, porque se falava muito na teoria socialista do Karl Marx, mas ninguém tinha colocado em prática. E aí a Rússia foi a bola da vez. Foi ela que abriu os trabalhos para a experimentação do socialismo marxista. E entre 1918 e 1933, nós temos aí a Europa bem destruída pela Primeira Guerra, e nós temos a democracia capitalista americana, que também sofreu um pouco com a Primeira Guerra, mas em melhores condições, e mesmo assim ela demonstra certa fragilidade com a Grande Depressão de 1929. E a União Soviética ainda gatinhava lá no seu socialismo.
E nesse período surge, exatamente devido à crise econômica, à crise social, à carestia que deixou o Ocidente no pós-guerra, a partir de 1918, surge o que a gente conhece como o nacionalsocialismo, que não tem nada a ver com o socialismo soviético, com o socialismo marxista. É uma social-democracia, é um nacionalismo socialista que visa primeiramente os interesses nacionais. O socialismo desse nacionalismo visa os nacionais e não é um movimento internacionalista como o socialismo marxista, que tinha como um dos objetivos levar a bandeira marxista, socialista para o resto do mundo. Tanto que um dos lemas do socialismo marxista é: trabalhadores do mundo, univos. Não era esse o lema do nacionalsocialismo, que visava primordialmente os nacionais. Pois bem, dentro desse contexto, e que muita gente ainda insiste em dizer que nacionalsocialismo e socialismo marxista é a mesma coisa, mas não é. Os próprios historiadores alemães já derrubaram essa invencionice que é esparramada nas redes sociais todo santo dia, que nazismo, fascismo é igual a socialismo marxista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois bem, quem é que teve mais sucesso nesse período de carestia, crise e movimentação do pós-guerra, do pós-Primeira Guerra Mundial? Para lidar com o fator mais imediato, que era o desemprego, nós temos, no mesmo período, na mesma época, nós temos os Estados Unidos saindo da Grande Depressão de 29, e nós temos a Alemanha de Hitler entrando num período que foi um período de prosperidade e de progresso pleno, assustador até pelos resultados a curto prazo. Existia uma paralisia econômica após a crise de 29, e essa paralisia não estava sendo bem combatida, e não havia nenhuma perspectiva de melhora. Por quê? Na Europa, vamos nos deter na Alemanha pós-guerra, após 1918, a Alemanha passa a ser governada por um governo social-democrata, né, que dizem que a social-democracia é o melhor do capitalismo e da democracia com o melhor do socialismo marxista. Dizem que essa é o raio-x da social-democracia. É o melhor dos dois mundos, do mundo democrata capitalista e do mundo socialista marxista. E os sociais-democratas na Alemanha, com o apoio de partidos de esquerda, ficaram no governo
entre 1918 e 1933, quando, através do voto, das urnas e da vontade popular, o Partido Nacional Socialista e o seu líder, o Hitler, chegam à chancelaria da Alemanha. Mas para lidar com o desemprego massivo e a paralisia econômica, ambos os governos, tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha, lançaram programas inovadores e ambiciosos. Embora as medidas do New Deal do presidente Roosevelt ajudaram apenas marginalmente, as políticas muito mais focadas e compreensivas do Partido Nacional Socialista provaram-se notavelmente eficazes. Ou seja, o modelo de política econômica do nacionalsocialismo superou as expectativas da democracia capitalista americana e, por óbvio, do socialismo soviético. Como Hitler enfrentou o desemprego e reviveu a economia da Alemanha? Dentro de 3 anos, o desemprego foi banido e a economia da Alemanha estava florescendo. Enquanto o recorde de Roosevelt ao lidar com a depressão é muito bem conhecido, a excepcional história de como Hitler enfrentou a crise não é amplamente conhecida ou sequer mencionada. Hitler se tornou chanceler da Alemanha em 30 de janeiro de 1933. Poucas semanas mais tarde, em 4 de março, Franklin Roosevelt tomou posse como presidente dos Estados Unidos. Cada homem permaneceu como chefe executivo de seu país pelos próximos 12 anos, até abril de 1945, pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. No início de 1933, a produção industrial em cada país havia caído para cerca de metade do que ela tinha sido em 1929. Cada líder rapidamente lançou novas e fortes iniciativas para enfrentar a terrível crise econômica. Acima de tudo, o flagelo do desemprego em massa. E, entretanto, existirem surpreendentes semelhanças entre os esforços dos dois governos. Os resultados foram muito diferentes. Os governos aqui eu me refiro ao governo norte-americano e ao governo alemão. Um dos economistas americanos mais influentes e amplamente lidos do século XX foi John Kenneth Galbraith. Ele foi um assessor para muitos presidentes e por um tempo serviu como embaixador na Índia. Ele foi autor de várias dúzias de livros e por anos ensinou economia na Universidade de Harvard. A respeito do recorde da Alemanha, Galbraith escreveu: a eliminação do desemprego na Alemanha durante a Grande Depressão, sem inflação e com respaldo inicial em atividades civis essenciais, foi uma realização significante. Ela raramente tem sido louvada e não muito notada. A noção de que Hitler não podia fazer algo bom estende-se à sua economia, como também, mais plausivelmente, a tudo mais. A política econômica do regime nacional-socialista, Galbraith continua, envolvia empréstimos de larga escala para despesas públicas. E, em primeiro, isto era principalmente para trabalho civil, construção de ferrovias, canais e as autobans, as malhas rodoviárias. O resultado era um ataque muito mais efetivo contra o desemprego do que em algum outro país industrial.
Ao fim de 1935, ou seja, em 2 anos de governo, o desemprego estava acabando na Alemanha. Em 1936, a alta da renda estava puxando os preços para cima ou tornando possível aumentá-los. A Alemanha, ao final da década de 30, tinha a todos os cidadãos empregados com os preços estáveis. Isto era, no mundo industrial, uma realização absolutamente única. Hitler também antecipou a moderna política econômica. O economista, o Galbraith, observou, ao reconhecer que uma rápida aproximação ao desemprego zero era somente possível se ela fosse combinada com controle de salário e preços, que uma nação oprimida por temores econômicos responderia ao sistema como os americanos fizeram a Roosevelt. Não é surpreendente. Outros países falharam em compreender ou aprender da experiência alemã. O exemplo alemão era instrutivo, mas não persuasivo. Conservadores ingleses e americanos olhavam para as heresias financeiras dos nacionais socialistas, o empréstimo e o gasto, e uniformemente previam um colapso. Os socialistas liberais americanos e britânicos olhavam para a repressão, a destruição dos sindicatos, os camisas marrom, os camisas negras e a oratória estridente e ignoravam o sucesso da economia. Nada bom, nem mesmo desemprego zero, poderia vir do sistema nacional socialista. 2 dias depois de tomar posse como chanceler, o chanceler se dirigiu à nação por rádio. Apesar de ele e outros líderes de seu movimento tivessem feito claras as suas intenções de reorganizar a vida social, política, cultural e educacional do país, de acordo com os princípios nacional-socialistas, todo mundo sabia que, com cerca de 6 milhões de desempregados e a economia nacional em paralisia, a grande prioridade do momento era restaurar a vida econômica da nação, acima de tudo, por enfrentar o desemprego e prover trabalho produtivo. Rejeitando as visões econômicas nebulosas e impraticáveis de alguns ativistas radicais do partido, o chanceler se voltou para homens de provada habilidade e competência. Mais notavelmente, recrutou a ajuda de Hjalmar Schacht, um proeminente banqueiro e financista com um impressionante recorde em ambos, serviço público e serviço privado. Apesar deste banqueiro não fosse certamente um militante nacional-socialista, o chanceler nomeou o presidente do Banco Central da Alemanha, o Reichsbank, e então como ministro da Economia. Após tomar o poder, um proeminente historiador americano colocou o seguinte, que o chanceler e seu novo governo imediatamente lançaram um assalto total contra o desemprego. Eles estimularam a indústria privada através de subsídios e descontos de impostos, encorajaram o consumidor a gastar por meios tais como empréstimos para casamentos e lançaram-se no programa massivo de trabalho público que produziu o sistema de rodovias, habitação, projetos de navegação e de ferrovias. Os líderes do novo regime também lograram em persuadir antigos céticos e mesmo alemães hostis de sua sinceridade, resolução e habilidade. Este crédito e confiança promovidos, que por sua vez encorajou empresários a contratar e investir e consumidores a gastar com uma visão para o futuro.
Como ele prometeu, o chanceler e seu governo nacional-socialista baniu o desemprego dentro de 4 anos, conforme prometido em campanha. O número de desempregados caiu de 6 milhões no início de 1933, quando ele tomou o poder, para 1 milhão em 1936. Tão rapidamente a taxa de desemprego foi reduzida que por 1937, 1938, havia uma escassez nacional de mão de obra. Para a grande massa de alemães, salários e condições de trabalho melhoraram prontamente. De 1932 a 1938, o ganho bruto semanal aumentou 21%, após levar em conta taxas e deduções de seguro e ajustes ao custo de vida. O aumento de ganho semanal real durante este período era de 14%. Ao mesmo tempo, os aluguéis se mantiveram estáveis e houve um relativo declínio no custo de aquecimento e luz. Preços realmente caíram para os bens de consumo, tais como aparelhos elétricos, relógios, tanto como para alguns alimentos. A renda dos trabalhadores continuou a aumentar mesmo após a eclosão da guerra. Em 1943, a média de ganhos por hora dos trabalhadores alemães havia aumentado em 15% e os ganhos semanais em 41%. O dia de trabalho normal para a maioria dos alemães era de 8 horas e o pagamento por hora extra era generoso. Em adição a altos salários, benefícios incluíam notavelmente melhoradas condições de trabalho, tais como melhores condições de saúde e segurança, cantinas com refeições quentes subsidiadas, campos para atletismo, parques, performances de teatro e concertos subsidiados, exibições de grupos de esporte, caminhadas, danças, cursos para educação de adultos e turismo subsidiado. Uma já extensiva rede de programa de bem-estar social, incluindo seguro para a velhice e um sistema nacional de assistência médica, foi expandida. O chanceler queria que os alemães tivessem os mais altos padrões de vida. Ele disse em uma entrevista com um jornalista americano no início de 1934: "Em minha opinião, os americanos estão certos em não querer fazer de todos o mesmo, mas, pelo contrário, defender o princípio da escada, de progressão na vida. Entretanto, a toda pessoa deve ser garantida a oportunidade de ascender na escada." Em consonância com este panorama, o governo promoveu a mobilidade social, com amplas oportunidades para melhorar e avançar. Está além de argumento que os nacionais socialistas encorajavam a mobilidade econômica e social da classe trabalhadora. Para encorajar a aquisição de novas habilidades, o governo expandiu grandemente programas de treinamento vocacional e ofereceu incentivos generosos para maior avanço de trabalhadores qualificados. Ambos, a ideologia nacional socialista e a perspectiva básica do chanceler, inclinavam o sistema a favorecer o alemão comum sobre qualquer outro grupo de elite. Trabalhadores tinham um lugar honrado no sistema. Em acordo com isto, o regime providenciava uma substantiva margem de benefícios para os trabalhadores, o que incluía habitação, excursões a baixo custo, programas de esportes e instalações mais agradáveis nas fábricas. Em sua detalhada e crítica biografia de Hitler, o historiador Joachim Fest reconheceu: o regime insistia que não havia o domínio de uma classe social acima das outras e que, por garantir a todos oportunidades de se erguer, ele de fato demonstrava neutralidade de classe.
Essas medidas, de fato, romperam as velhas, petrificadas estruturas sociais. Eles nitidamente melhoraram as condições materiais de grande parte da população. Uns poucos números dão uma ideia de como a qualidade de vida melhorou. Entre 1932, o último ano da era pré-nacional-socialista, e 1938, o último ano completo antes do início da Segunda Guerra Mundial, o consumo de alimento aumentou por 1/6, enquanto que o volume de negócio têxtil e de vestuário aumentou por mais de 1/4, e de mobília e artigos domésticos em 50%. Durante os anos de paz do Terceiro Reich, o consumo de vinho aumentou em 50%, o de champanhe 5 vezes. Entre 1932 e 1938, o volume de turismo mais que dobrou, enquanto que a propriedade de automóveis durante a década de 30 triplicou. A produção de motores de veículos, que incluía carros produzidos pelas americanas Ford e General Motors, dobrou nos 5 anos de 1932 a 1937, enquanto que as exportações da Alemanha de motores para veículos aumentaram 8 vezes. O tráfego de passageiros aéreos na Alemanha mais que triplicou em 4 anos. Negócios reviveram e prosperaram. Durante os primeiros 4 anos da era nacional socialista, o lucro líquido de grandes corporações quadriplicou e a renda do setor gerencial e empresarial aumentou aproximadamente 50%. Coisas estavam para ficar ainda melhores, escreveu o historiador judeu Richard Grunberger em seu detalhado estudo The 12-Year Reich, o Reich de 12 anos. Nos 3 anos entre 1939 e 1942, a indústria alemã expandiu tanto quanto nos 50 anos precedentes. Apesar dos negócios florescerem, ganhos eram controlados e, por lei, foram mantidos dentro de limites moderados, começando em 1934. Dividendos para acionistas de corporações eram limitados a 6% anuais. Lucros não distribuídos eram investidos em títulos do governo, que tinham um rendimento anual de juros de 6%. E então, após 1935, de 4,5%. Esta política tinha o efeito previsível de encorajar o reinvestimento e o autofinanciamento, e desse modo reduzir os empréstimos bancários e, mais amplamente, de diminuir a influência do capital comercial. Taxas de impostos sobre corporações foram gradualmente elevadas, de 20% em 1934 para 25% em 1936 e para 40% em 1939 e 1940. Diretores de companhias poderiam conceder bônus aos gerentes, mas somente se esses fossem diretamente proporcionais aos lucros, e eles também autorizavam bônus correspondentes ou contribuições sociais voluntárias aos seus empregados. Entre 1934 e 1938, a renda bruta tributável dos empresários aumentou cerca de 148% e o volume fiscal total aumentou durante este período cerca de 232%. O número de contribuintes na mais alta faixa de renda, aqueles ganhando mais de 100 mil marcos anualmente, aumentaram neste período cerca de 445%. Em contraste, o número de contribuintes na mais baixa faixa de renda, aqueles ganhando menos de 1.500 marcos anualmente, aumentou apenas cerca de 5%.
tributação na Alemanha Nacional Socialista era nitidamente progressiva, com aqueles de maior renda pagando proporcionalmente mais que aqueles de menor renda. Entre 1934 e 1938, a taxa fiscal média sobre rendimentos de maiores que 100 mil marcos aumentou de 37% para 38%. Em 1938, a população na mais baixa faixa de imposto eram 49% e tinham 14% da renda nacional, mas pagavam apenas 4,7% de carga tributária. Aqueles na categoria de renda mais alta, que eram apenas 1% da população, mas com 21% da renda, pagavam 45% de carga tributária. Judeus compunham cerca de 1% do total da população da Alemanha quando o nacionalsocialismo chegou ao poder. Enquanto o novo governo agiu rapidamente para removê-los da vida cultural e política da nação, judeus foram permitidos continuar na vida econômica, ao menos por vários anos. De fato, muitos judeus se beneficiaram das medidas de recuperação do regime e o reavivamento econômico em geral. Em junho de 1933, o chanceler aprovou um investimento de larga escala de 14,5 milhões de marcos na firma de propriedade de judeus Hertie, uma cadeia de lojas de departamentos de Berlim. Este bailout foi feito para prevenir a ruína dos fornecedores financiadores e, acima de tudo, dos 14 mil empregados da grande empresa. Professor Gordon Craig, que por anos ensinou história na Stanford University, aponta: em vestuário e mercado de varejo, firmas judias continuaram a operar proveitosamente até 1938, e em Berlim e Hamburgo em particular, estabelecimentos de conhecida reputação e gosto continuaram a atrair seus antigos clientes, apesar de sua propriedade ser judaica. No mundo da finança, nenhuma restrição foi colocada sobre as atividades de firmas judaicas na Bolsa de Berlim, e até 1937, as casas bancárias de Mendelssohn, Bleichrieder, Arnold, Dreyfus, Strauss, Warburg, Brands ainda estavam ativas. 5 anos após Hitler ter chegado ao poder, o papel judaico na vida empresarial era ainda significativo, e judeus ainda mantinham considerável patrimônio imobiliário, especialmente em Berlim. Isto mudou notavelmente em 1938, entretanto, e ao fim de 1939, judeus haviam sido largamente removidos da vida econômica da Alemanha. A taxa de crime caiu durante os anos do governo nacional-socialista, com significantes quedas nas taxas de homicídio, roubo, furto, fraude e pequenos estelionatos. Melhorias na saúde no panorama dos alemães impressionou muitos estrangeiros. Mortalidade infantil tem sido grandemente reduzida e é consideravelmente inferior às taxas da Grã-Bretanha, noticiou o Sir Arnold Wilson, que era membro do parlamento britânico que visitou a Alemanha 7 vezes após Hitler ter chegado ao poder. Tuberculose e outras doenças notavelmente diminuíram. As cortes criminais nunca tiveram tão pouco para fazer e as prisões nunca tiveram tão poucos ocupantes. É um prazer observar a aptidão física da juventude. Mesmo as pessoas mais pobres estão melhores vestidas que estavam antes, e suas faces alegres testemunham a melhora psicológica que tem sido forjada dentro delas. A melhoria do bem-estar psicológico e emocional
durante este período também foi notada pelo historiador social Richard Grunberger. Pode haver pouca dúvida, ele escreveu, que a tomada do poder nacional-socialista engendrou uma generalizada melhoria na saúde emocional. Isto não foi apenas um resultado da ascensão econômica, mas da elevação do senso de identificação de muitos alemães com o propósito nacional, ou seja, fortalecimento da identidade nacional. A Áustria experimentou uma dramática ascensão após se unir ao Reich alemão em março de 1938. Imediatamente após o Anschluss, ou união entre a Alemanha e a Áustria, oficiais agiram rapidamente para aliviar a aflição social e revitalizar a moribunda economia austríaca. Investimento, produção industrial, habitação, construção, gastos dos consumidores, turismo, padrão de vida subiram rapidamente. Entre junho e dezembro de 1938, apenas a renda dos trabalhadores da Áustria subiu cerca de 10%. O sucesso do regime nacional socialista em banir o desemprego foi tão rápido que o historiador americano Evan Buckey chamou de uma das mais notáveis realizações econômicas na história moderna. A taxa de desemprego na Áustria caiu de 21% em 37 para 3,2% e em 39. O PIB austríaco subiu 12,8% em 38 e um surpreendente 13% em 1939. Uma importante expressão de confiança nacional foi o aumento acentuado na taxa de nascimentos. Dentro de um ano após o nacionalsocialismo chegar ao poder, a taxa de natalidade alemã pulou para cerca de 22%, elevando-se a um alto ponto em 1938, e ela se manteve alta até 1944, último ano completo da Segunda Guerra. Na visão do historiador John Lukács, este salto na taxa de natalidade foi uma expressão do otimismo e confiança dos alemães durante os anos do governo nacional-socialista. Para cada 2 crianças nascidas na Alemanha em 1932, 3 nasceriam 4 anos mais tarde. Em 1938 e 1939, a mais alta taxa de casamentos em toda a Europa foi registrada na Alemanha, superando mesmo aquelas entre os prolíficos povos da Europa Oriental. A fenomenal alta da taxa de nascimentos na década de 30 foi até mais acentuada do que o aumento na taxa de casamentos. A Alemanha nacional-socialista, sozinha entre países povoados por brancos, sucedeu em alcançar algum aumento na fertilidade, registra o excelente historiador americano escocês por nascimento Gordon Craig, com um acentuado aumento na taxa de natalidade após Hitler chegar ao poder e uma elevação regular nos anos seguintes. Em um longo discurso ao parlamento alemão no início de 1937, o chanceler relembrou os compromissos que ele havia feito quando seu governo assumiu o poder em 1933. Ele também explicou os princípios sobre os quais sua política estava baseada e olhou para trás ao que ele havia realizado em 4 anos. Aqueles que falam sobre democracias e ditaduras simplesmente não entendem que uma revolução foi realizada no país. Os resultados do que pode ser considerado democrático no mais alto senso do termo, se democracia tem algum significado real. A Revolução Nacional Socialista não objetivou em tornar uma classe privilegiada em uma classe que não terá direitos no futuro.
Seu objetivo tem sido dar direitos iguais para aqueles que não têm direitos. Nosso objetivo tem sido fazer possível para todo o povo ser ativo, não somente na economia, mas também no campo político, e garantir isto por envolver as massas organizacionalmente. Durante os últimos 4 anos, nós aumentamos a produção em todas as áreas a um grau extraordinário, e este aumento na produção tem sido para o benefício de todos. Em um outro discurso, 2 anos mais tarde, ele falou sobre as realizações econômicas do regime nacional-socialista. Superamos o caos no país, restauramos a ordem, aumentamos a produção em todos os campos da economia, por árduos esforços produzimos substitutos para numerosos materiais que nos faltam, encorajamos novas invenções, desenvolvemos tráfego, fizemos a construção de poderosas estradas e cavamos canais, erguemos fábricas e, ao mesmo tempo, empenhamos-nos para favorecer a educação, a cultura do povo para o desenvolvimento da nossa comunidade. Logrei encontrar trabalho útil uma vez mais para o todo de 7 milhões de desempregados, o que tão tocou nossos corações em manter o camponês em seu solo, apesar de todas as dificuldades, e em preservar a terra, ela própria para ele, em restaurar o próspero comércio e em promover o intercâmbio comercial ao máximo. O historiador americano John Garrett comparou as respostas alemãs e americanas para a Grande Depressão em artigo muito discutido publicado no American Historical Review. Ele escreveu: os dois movimentos, isto é, nos Estados Unidos e na Alemanha, entretanto, reagiram à Grande Depressão de formas similares, distintas daquelas de outras nações industriais. Dos dois, os nazistas foram os mais bem-sucedidos em curar as doenças econômicas dos anos 30. Eles reduziram o desemprego e estimularam a produção mais rápido que os americanos fizeram. E, considerando seus recursos, manejaram seus problemas monetários e de comércio com mais sucesso, certamente mais imaginativamente. Isto foi em parte porque os nazistas empregaram o déficit financeiro em uma escala muito maior e em parte porque seu sistema melhor se prestava para a mobilização da sociedade, ambos por força e por persuasão. Por 1936, a depressão estava substancialmente acabada na Alemanha e muito distante de terminar nos Estados Unidos. De fato, a taxa de desemprego dos Estados Unidos permaneceu alta até que o estímulo de larga escala de produção de guerra teve lugar. Mesmo tão tarde quanto em março de 1940, a taxa de desemprego nos Estados Unidos ainda estava quase 15% da força de trabalho. Foi a produção para a guerra, não os programas do New Deal de Roosevelt, que finalmente trouxeram todos os empregos. E nos livros de história dizem que o New Deal foi a fórmula mágica para acabar com os estragos da Grande Depressão de 29. Professor William Schalkenburg, um proeminente historiador americano, melhor conhecido por seus livros sobre a vida e carreira de Roosevelt, resumiu o recorde misto do presidente em um altamente aclamado estudo. O New Deal deixou muitos problemas não resolvidos e mesmo criou alguns perplexamente novos. Ele nunca demonstrou que ele poderia alcançar prosperidade em tempos de paz. Tão tarde quanto 1941, o desemprego ainda contava com 6 milhões
e não até o ano de guerra de 1943, o exército de desempregados finalmente desapareceu. Ou seja, a crise econômica e o desemprego americano só acabou quando os Estados Unidos entraram em guerra. Os Estados Unidos em paz, fora da guerra, não tinha saído da crise, da grande crise que se abateu sobre o país. O contraste entre os registros da economia alemã e a americana durante os anos 30 é tão mais impressionante quando se leva em conta que os Estados Unidos tinham uma riqueza de recursos naturais vastamente maiores, incluindo grandes reservas de petróleo, tanto quanto uma densidade populacional mais baixa e vizinhos não hostis e bem armados. Uma comparação interessante das abordagens americana e alemã para a Grande Depressão apareceu em 1940 em um artigo do semanário berlinense Das Reich, intitulado Hitler e Roosevelt, um sucesso alemão, uma tentativa americana. O artigo citava o sistema parlamentar democrático dos Estados Unidos como fator-chave na falha dos esforços da administração Roosevelt para restaurar a prosperidade. Nós, no caso os alemães, começamos com uma ideia e levamos adiante medidas práticas sem levar em conta as consequências. A América começou com muitas medidas práticas que, sem coerência interna, encobriu cada ferida com um curativo especial. Poderia as políticas econômicas nacionais socialistas funcionar nos Estados Unidos? Essas políticas são provavelmente mais manobráveis em países tais como Suécia, Dinamarca, Holanda, com uma população bem educada, autodisciplinada e étnica culturalmente coesiva e um tradicionalmente forte caráter comunitário, com um alto nível de confiança social. As políticas econômicas nacionais socialistas são menos aplicáveis nos Estados Unidos e outras sociedades com uma população étnica culturalmente diversa. Um mercado, individualismo, tradição, laissez-faire, total liberalismo econômico e um espírito comunitário correspondentemente mais fraco. Hitler ele próprio uma vez fez uma impressionante comparação dos sistemas social, político e econômico dos Estados Unidos, União Soviética e Alemanha durante um discurso no final de 1941. Disse ele: nós agora viemos a conhecer dois social-político extremos. Um é aquele dos estados capitalistas, que usam mentiras, fraude e embuste para negar a seus povos os direitos vitais mais básicos e que estão inteiramente preocupados com seus próprios interesses financeiros, pelos quais eles estão prontos para sacrificar milhões de pessoas. De outro lado, nós temos visto o extremo socialista, no caso, na União Soviética, um Estado que trouxe miséria indescritível para milhões e milhões e que, seguindo sua doutrina, sacrifica a alegria de outros. Disto, em meu ver, há para todos nós somente uma obrigação nominalmente de empenharmos-nos mais do que nunca em direção a nosso ideal nacional e socialista. Neste estado, o princípio prevalecente não é como na Rússia soviética, o princípio da tal chamada igualdade, mas ao contrário, somente o princípio de justiça. David Lloyd George, que tinha sido primeiro-ministro britânico durante a Primeira Guerra Mundial, fez uma extensa tour pela Alemanha no final de 1936. Em um artigo publicado mais tarde em um dos principais jornais de Londres, o homem de Estado britânico recontou o que ele tinha visto e experimentado.
o que quer que alguém possa pensar de seus métodos, escreveu Lloyd George, e eles são certamente não aqueles de um país parlamentar. Não pode haver dúvida que ele realizou uma maravilhosa transformação no espírito do povo, em sua atitude acerca de um para com o outro e em seu panorama econômico-social. Aqui o Lloyd George se refere à pessoa do chanceler. Ele, com direito, clamou em Nuremberg que em 4 anos seu movimento tinha feito uma nova Alemanha. Ela não é a Alemanha da primeira década que seguiu a guerra, quebrada, desanimada e encurvada com um senso de apreensão e impotência. Ela é agora cheia de esperança, de confiança, de um renovado senso de determinação que conduz sua própria vida, sem interferência de qualquer influência do exterior de suas próprias fronteiras. Apesar do preconceito e ignorância ter impedido o entendimento de uma compreensão mais ampla das políticas econômicas nacionais socialistas e o seu impacto, seu sucesso na política econômica tem sido reconhecido por historiadores, incluindo estudiosos que são geralmente muito críticos aos líderes nacionais socialistas e das políticas de seu regime. John Lukács, um historiador húngaro-americano, cujos livros têm gerado muitos comentários e elogios, escreveu: as realizações de Hitler, doméstica em vez de estrangeiras, durante os 6 anos de paz de sua liderança, foram extraordinárias. Ele trouxe prosperidade e confiança aos alemães, o tipo de prosperidade que é o resultado da confiança. Os anos 30 após 1933 foram anos dourados para a maioria dos alemães, algo que permaneceu nas memórias de uma geração inteira. Sebastian Haffner, um influente jornalista e historiador, que também era um feroz crítico do nacionalsocialismo, comentou a vida e o legado do chanceler em um livro muito discutido, apesar de sua representação do líder alemão em The Meaning of Hitler ser áspera. O autor escreve todo o mesmo. Entre as realizações positivas, a que resplandece sobre todas as outras foi um milagre econômico. Joachim Fest, outro proeminente jornalista e historiador alemão, examinou a vida de Hitler em uma aclamada e compreensiva biografia. Se Hitler tivesse sucumbido em assassinato ou um acidente no final de 1938, poucos hesitariam de chamá-lo de um dos maiores estadistas, o consumador da história alemã. Nenhum observador objetivo da cena alemã poderia negar as consideráveis façanhas de Hitler, notou o historiador americano John Toland. Se Hitler tivesse morrido em 1937, no 4º aniversário de sua chegada ao poder, ele indubitavelmente teria caído como uma das maiores figuras da história ocidental. Por toda a Europa, ele tinha milhões de admiradores. Ou seja, é muito fácil a gente ganhar uma guerra, escrever a história que mais convém sobre o derrotado e não analisar com mais profundidade tais personagens demonizados pelos vencedores. O que pouca gente repara é que o sistema nacional-socialista ele era tão bom, tão eficaz e tão proativo que tanto socialistas quanto capitalistas se uniram, formaram
o grupo dos aliados, para derrotar o nazismo. Depois continuaram cada um no seu canto brigando, né? Passamos aí a Guerra Fria. Os democratas capitalistas brigando contra os socialistas russos. Mas ninguém repara o porquê. Qual foi o motivo de, na guerra, os dois lados antagonistas se unirem para destruir essa terceira ideologia, que era o maior concorrente das outras duas correntes políticas e econômicas. A corrente política e econômica soviética nunca deu resultado, e a democrata capitalista norte-americana, digamos, está aí remando, porque entramos no século XXI e é sabido e notório que os Estados Unidos têm uma dívida impagável. Eles têm uma dívida de algo em torno de 250 trilhões de dólares. É uma dívida impagável. E eles não vão pagar por quê? Porque a dívida deles é em dólar e quem roda dólar são eles mesmos. Se fosse qualquer outro país do mundo, já tinha decretado falência. O que o Brasil está muito próximo de, no mínimo, pedir uma moratória. Por quê? Porque nós aqui no Brasil estamos há mais de 30 anos aí administrando, gerindo o nosso país através de métodos econômicos ligados ao socialismo, à social-democracia, e teima-se em manter esse mesmo pensamento, porque o cenário político brasileiro foi tomado de assalto a partir de 1985. Aqui no Brasil só existem dois tipos de político: o esquerdista clássico, que aí inclui o PT, PDT e todas essas correntes mais à esquerda, e a social-democracia. E o segundo tipo de político é o político profissional, é aquele que acha que política é profissão. Ele vira celebridade em rede social, se candidata, fala um monte de bobagem, faz um monte de vídeo histérico para ganhar like e ainda faturar com rede social, mas absolutamente para a nação ele não faz absolutamente nada. Ele vive em campanha eleitoral perpétua. Esses são os dois tipos de político que infelizmente temos no país. E nada como um bom estudo, uma boa pesquisa para ver quanto tempo a gente foi omitido de informações e de conhecimento a respeito de alguns personagens, de uma ideologia e de um outro formato de política pública, né, que deixou de ser opção justamente porque os aliados ganharam a guerra, se uniram, ganharam a guerra e escreveram a história como quiseram. O Bunker Podcast de hoje fica por aqui. Eu volto na próxima quarta-feira com um novo tema para expor, esclarecer e fazer as pessoas pensarem um pouquinho mais a respeito de certos temas. Uma boa noite a todos e até lá.